Bom, vamos falar agora de um assunto que está chamando a atenção até bastante com relação nas redes sociais. Até eu peço, tem alguns ouvintes se manifestando já aqui pelo Facebook também com relação a isso, que nós anunciamos que vamos conversar com a direção da escola, Rui Barbosa, o Ruizão, né? Mas pedimos ouvintes aí, quem tiver algum questionamento para fazer até, pode mandar pelo WhatsApp aqui da rádio, que é o 33328000, 33328000, então, você manda o WhatsApp para cá, para fazer algum questionamento, enfim, para dúvidas com relação a este assunto. Bom, nós estamos em contato agora então com o professor Paulo Barcelos, ele que é o diretor da Escola Estadual Rui Barbosa, Ruizão, né? Vamos esclarecer aí um assunto que está causando bastante polêmica, manifestação, enfim, nas redes sociais, que é sobre uma manifestação, manifesto que ocorreu hoje pela manhã, lá junto à escola, e até nas redes sociais foi colocado alguns cartazes, né, expostos cartazes com dizeres que foram colocados lá na escola, cartazes, por exemplo, sem educação já basta o presidente, educação não é gasto. Outra aqui, a greve não causa o caos causa greve, conhecimento destrói mitos, são alguns dos pontos que estão sendo expostos nesse manifesto, entre outros aqui, dizendo que alunos deixaram de ir à aula para participar de manifesto político, né? Então, este é o tema polêmico que causou esta grande mobilização aí através das redes sociais hoje pela manhã, após um ato que ocorreu lá junto ao Ruizão. Professor Paulo Barcelos, prazer conversar com o senhor aqui na Rádio Repórter, no Repórter na Tarde. Nós gostaríamos que o senhor explicasse o que na verdade aconteceu, o que ocorre com relação a esta manifestação, esse ato, enfim, que ocorreu lá no Ruizão hoje. Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Repórter, né? Dizer que é um prazer poder estar tendo um espaço aqui de voz, né, para conversar com os ouvintes, com a comunidade, né, através desse espaço importante que é a Rádio Repórter. Dizer, Zalmir, primeiramente, né, que nos pegou de surpresa, né, a polêmica nas redes sociais ali, as coisas que foram escritas ali, né. Poucos pais fizeram contato conosco aqui na escola para saber de fato o que houve, né? A gente fica cada vez, né, mais claro, né, essa questão das redes sociais, né, que as redes sociais aceitam tudo, né? A gente muitas vezes coloca uma imagem e fala uma coisa que às vezes pode nem ter sido daquela forma. Então é bom, é importante ter esse espaço aqui para a gente até clarear essa questão com algumas famílias que talvez ainda não nos procuraram ou que só viram essa questão através das redes sociais. Bom, Zalmir, né, como é de conhecimento geral, hoje, a nível de país, aí, o movimento estudantil organizado estarão ainda, não acabou o dia, né, organizando alguns movimentos, né, em relação à questão da educação, dos gastos públicos com educação, universidades, as questões todas que estão em pauta aí a nível de país, né. Aqui na escola, é uma escola de ensino médio, nós temos aqui um grêmio estudantil bem atuante, bem ativo, né? E os meninos e meninas do Grêmio Estudantil resolveram organizar um momento de reflexão sobre essas questões, né? Pediram autorização para nós, e a gente cedia um espaço para eles conversarem com aqueles alunos que tivessem interesse, né, sobre esse assunto, e aí eles organizaram uma fala, acho que uma parte foi cultural, eu acompanhei um pouco ali, a maior parte do tempo que eu estive ali, teve uma menina que fez uma declamação de uma poesia, uma aluna do segundo ano, a presidente do Grêmio falou sobre o nome do nosso Grêmio, é Grêmio Estudantil Oswaldo Cruz, falou sobre quem foi Oswaldo Cruz, né, da importância da ciência para a sociedade, explicou que ele foi, né, um grande pesquisador, né, e resgatando isso, porque muitos alunos não sabiam, né, dessa questão de quem era Oswaldo Cruz. E depois um outro menino do terceiro ano fez uma fala, né, também clareando o que era UNE, o que era movimento estudantil, e falando um pouco sobre essas questões de universidade pública, né, dos gastos, dos investimentos, né, feito nos últimos anos por parte dos mais diversos governos, né, e daquilo que eles entendem como importante para a educação, do ponto de vista deles, estudantes.
foi um momento ali, acho que bem rico até de conversa entre eles, né? Não foi nenhum ato político partidário, como alguns se referem ali, né? Nós vivemos num espaço de democracia, né? Num país onde se tem ainda a democracia como prática, e numa escola pública não poderia ser diferente, né? Um grupo de estudantes organizados de forma institucional, que é o Grêmio Estudantil Oswaldo Cruz, aqui no caso do Ruizão, pediu espaço. Nós, enquanto direção, né, deixamos claro, são alunos de ensino médio que já têm uma certa caminhada, que tinha que se tomar o cuidado, não pode ser um ato que tenham falas ou que tenham cartazes que incitem a violência, que incitem a censura, né, incitem o uso de drogas, coisas que a gente, né, políticas partidárias e tudo mais. E do meu ponto de vista, assim, nós que participamos ali a maior parte do tempo com eles, ali num pequeno espaço de tempo que não foi a manhã toda, né, acreditamos que foi um espaço importante, onde se falou coisas que são pertinentes do ponto de vista deles, da educação, como alunos que querem terminar o ensino médio e fazer uma faculdade, que estão preocupados, né, com as situações, né, de como vai ser o futuro deles ali em relação a esse foco ali na frente da universidade. Não vimos, assim, nada que ferisse, né, ficamos até, assim, muitas vezes a gente faz atividades na escola, muitas vezes a gente chama a comunidade escolar a se envolver em diversos assuntos, quer seja uma reunião de CPM, quer seja uma atividade, uma festa, buscar boletim dos seus filhos, e muitas vezes não tem uma repercussão tão grande, uma participação tão grande, às vezes quando sai alguma coisa nas redes sociais que muitas vezes não se sabe nem se de fato aconteceu aquilo, né? Mas eu acho que é importante que a gente tenha esse espaço, né, e que você proporcione isso pra gente. Bom, professor, cartaz que a gente até leu há pouco alguns dizeres aí, sem educação já basta o presidente. O senhor acredita que esta frase não tem algum vínculo político partidário, digamos? Olha, Zalmiro, esses cartazes, né, foram feitos pelas meninas ali, os meninos do Grêmio. Eu vi ele pela foto, não devo talvez até ter cruzado por dentro da escola ali, durante o momento ali onde eles estavam. Depois já não estava mais, no final eles tiraram os materiais que eles usaram ali, né? Mas eu acho que, né, se vive numa democracia, se alguém expõe essa ideia, acredita que é isso, né, censurar isso dentro, claro, eu penso que as instituições têm que ser respeitadas, né, vivendo uma democracia, né, que a gente tem que respeitar a instituição da Presidência da República, né, do governo do Estado, do prefeito, do Congresso, dos espaços das instituições que representam a justiça, principalmente, né, mas nesse mundo da democracia como se vive, né, a gente tem que respeitar as opiniões diversas, né, nem tudo aquilo que eu acredito é consenso entre outras pessoas, assim como coisas que outros acreditam talvez não seja consenso entre nós, né, mas assim, a gente tem uma consciência bem tranquila, que foi orientado e que, do nosso ponto de vista, foi assim que aconteceu, que não houve nenhuma questão de vínculo partidário, não tinha nada com nome de partido, nome de político, de siglas, de coisas assim que pudessem, né, desmerecer esse ato, essa conversa que eles tiveram entre seus pares ali, os estudantes do ensino médio da escola, né? Sim. Quanto tempo durou essa manifestação, professor? Olha, ela teve dois momentos, né? Ela teve um momento ali antes do recreio, que durou uma meia hora, e depois do recreio ali, a maioria dos alunos resolveram ficar em sala, né? Até porque começou a ficar frio, né? Nós temos aqui uma quadra coberta, mas que infelizmente, né, e por falta de investimentos também não é fechada, então até para praticar aula de educação física é difícil, então até estava programado por eles para quem quisesse participar de uma outra oficina ali, e poucos ficaram, então depois do recreio ainda durou mais alguns minutos ali, né? Não saberia te dizer exatamente o tempo, mas nada que atrapalhasse, porque a maioria dos alunos acabaram ficando em sala, os que quiseram ter aula, os professores estavam dando aula, só no momento ali no primeiro que a maioria absoluta dos alunos, quase todos, acho que foram ali para a quadra, e os professores acompanharam, que era a nossa orientação, né, não deixar os alunos sozinhos, né, a não ser no momento onde a maioria ficou em sala, e os professores foram para a sala e algum outro colega aí da direção acompanhou ali o que estava acontecendo, né. Mas foi tudo muito tranquilo, né, a gente acompanhou de uma forma bem tranquila, né. Teve só um pai que veio ali na escola no momento da atividade, que
ficou sabendo, não sei se recebeu uma ligação do filho, né, e que conversou com a gente, e disse, não, meu filho eu vou levar para casa, já que não é uma aula normal, eu não quero que ela participe, e a gente respeita, né, a pluralidade dos pais. Sempre que algum pai solicita que o filho seja liberado, né, seja por um problema pessoal, seja por uma consulta médica, algo assim, um dentista, é atendido, né, com uma ligação ou um bilhete do pai autorizando, e não seria hoje que seria diferente, mas teve apenas o caso de um pai. E hoje, durante a tarde, recebi acho que umas 3 ou 4 ligações de algum pai, né, questionando, querendo se informar, porque viu na rede social. Recebemos também, no final da manhã, veio um pai e nos procurou aqui para parabenizar, né, ficou sabendo pela filha que tinha acontecido essa atividade do Grêmio ali. Ele achou importante, né, que a filha tivesse esse momento de discussão com os colegas, né, e nos parabenizou por ter aberto essa possibilidade dos alunos, né, durante um período ali conversarem. Então a gente acha que é importante, né, a democracia. Sim. É isso, né, é o espaço de discussão de ideias. Eu acho que faz parte da formação do caráter e da personalidade do jovem, ele perpassar nessas questões que são por dentro do conhecimento formal e que faz parte da vida deles, principalmente os adolescentes, né, que logo serão adultos, aí terão todas as suas responsabilidades, né, de trabalho, políticas e tudo mais. Então é importante que eles dialoguem entre si, né? Muito bem. Bom, professor, como o senhor disse, faz parte da democracia, tem posicionamentos favoráveis e outros contrários. Aqui até, eu vou repassar para o senhor alguns pontos. Tem um ouvinte que manda aqui: vamos fazer um abaixo-assinado e levar no Ministério Público e na Coordenadoria Regional da Educação contra a escola. Pais de alunos irão assinar, né? Então, como é que o senhor vê também essa situação aí desse posicionamento contrário que existe referente a esse fato? Bom, Zamir, como eu te disse, né, a questão da democracia, toda pessoa que se sente lesada por uma situação, ela tem o direito de procurar seus direitos, né? A direita tem a obrigação de procurar seus direitos, né? Faz parte da sociedade que a gente vive, dessa organização. Mas a gente, enquanto escola, assim, está bem tranquilo, né, de que não foi feito aqui nenhum ato político partidário, não houve nenhuma ingerência, influência por parte da equipe docente da escola, nem da direção. Foi uma organização que partiu dos estudantes do Grêmio Estudantil, né, que nos procuraram, e nós deixamos claro, e eles têm conhecimento disso, porque se trabalha essas questões, né, do que pode e o que não pode na escola, né, e a gente está assim bem tranquilos, que não fizemos nada de errado, e, né, estamos à disposição dos pais para esclarecê-los, né, trocar uma ideia, que eles tiverem interesse em vir conversar conosco, assim como sempre tivemos, né, não só nessa situação. Desde o início do ano, desde que eu assumi a escola, eu passo aqui quase 24 horas do dia, né? A escola funciona 3 turnos, a gente acaba estando aqui, a maioria deles, e sempre tentando fazer o que é melhor para a escola, para os nossos alunos, né? Temos um trabalho, uma missão muito forte pela frente de tentar manter a qualidade e, se possível, melhorar ainda a qualidade do ensino-aprendizagem na nossa escola, sempre com o objetivo que os nossos alunos consigam ter sucesso na aprendizagem e consigam alcançar os seus objetivos, né? Sejam de fazer um curso superior, técnico, ter o seu ramo de negócio, e com certeza a escola tenta sempre colaborar bastante com isso, né? A gente pensa que as pessoas precisam dialogar mais, né? E por isso estamos abertos a esse diálogo com as famílias, e também, sempre que possível, a gente tenta manter esse clima de diálogo e democracia dentro da escola, né, proporcionando aquilo que está dentro da lei, que possa acontecer, né, de uma maneira bem tranquila. Bom, outra situação, professor, tem um outro questionamento aqui de ouvintes, como até o seguinte, como que as escolas, claro que foi uma forma generalizada, mas gostaríamos de saber a posição do senhor, as escolas entenderam que quando o governo determinou que todos deveriam cantar o hino nacional, foi considerado como ridículo o cúmulo, e agora acha normal esse tipo de manifestação interna. Como que o senhor vê também essa situação aí? Bom, esse é um caso que ocorreu lá no início do ano letivo, né? Exato. De uma orientação, o caso lá daquela época ali, nós até quando recebemos aqui a orientação do Ministério, já tinha tido uma repercussão na mídia, já tinha voltado atrás, né? O
ministro falou uma coisa, depois voltou atrás, falou outra, depois voltaram atrás de novo, enfim, não teve que se seguir aquelas orientações. Aqui na escola foi bem tranquilo, Zalmir. Aqui na escola ninguém tem nada contra o patriotismo, ninguém tem nada contra os símbolos nacionais. Na verdade, sim, pelo que eu entendo, na maioria dos posicionamentos que houve no Brasil afora aí, por parte da sociedade, educadores e alunos e outros, era a questão de gravar, né? Degravar os alunos, não respeitando o direito da privacidade dos adolescentes, o estado das crianças, que está lá no ECA, né, que era uma orientação que partiu do ministro. A questão de cantar o hino, a gente canta eventualmente o hino, né? Não creio, tá? Aí o pessoal mesmo, não creio que ninguém é mais ou menos patriota por cantar o hino todos os dias, ou na escola, ou em outros lugares. Eu acho importante, eu sei, na época que eu estudava, a gente aprendeu, né? E hoje continuam nas escolas, nas escolas de ensino fundamental, né, tenho filhos que estão em idade de ensino fundamental, que lá se ensinam sobre os símbolos nacionais, sobre o hino e outras coisas. Esse não foi o problema. Nós aqui na escola não vimos nada demais nisso. E quando recebemos a orientação, já tinha sido mudada 2 vezes pelo Ministério. Né? O que se discutiu no Brasil afora foi a questão da obrigatoriedade. Né? Eu sou contra algumas formas de obrigatoriedade de coisa. Eu acho que patriotismo, o sentimento de pertencimento à pátria se constrói, né, se constitui, não pode se impor. Mas principalmente, eu acho que o pessoal sempre exaltou muito, eu vi na imprensa e tudo mais, foi a questão de gravar imagens das crianças, né? E também ter sido usado lá na carta lá que o ministro mandou, um slogan de campanha, né, do atual presidente, que também infere um pouco essa questão da ética lá, do que prevê a lei, né? Mas é bem tranquilo, assim, aqui na escola a gente vê com muita tranquilidade e preza muito que os alunos tenham esse sentimento de amor à pátria, que tenham, né, um sentimento de civilidade, de pertencimento, porque isso aí é que faz crescer as coisas boas do país, né? Esse sentimento de pertencimento, ter boas ações, se envolver, discutir a sociedade. É assim que o Brasil vai melhorar um dia, né? Vamos ter um Brasil que seja melhor para mais pessoas, e que as pessoas consigam viver, né, com segurança, com dignidade. E eu acho que é por aí. Bom, outro aspecto, professor, aqui até nós estamos interagindo com os ouvintes que estão nos mandando aqui, que a gente está ao vivo também pelo Facebook e também pelo WhatsApp aqui da Repórter, pode também os ouvintes interagindo, o WhatsApp é o 33328000. Aqui o Evandro Jesus coloca o seguinte, que uma mãe do aluno falou que quem não ia na manifestação era marcado falta. Isso relatou uma mãe. Isso confirma essa informação, professor? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu passei sala por sala para avisar quando ia começar a atividade, né? Ficou bem claro para os alunos, olha, o Grêmio tá convidando vocês a participar de um momento ali de discussão. Aqueles que quiserem participar vão, os que não quiserem podem ficar em sala e a aula continua, né? Não foi feito isso aí é, como está na moda hoje, como dizer, fake, né? Isso aí não aconteceu. Isso é alguém que chegou com alguma informação distorcida para essa mãe. De maneira alguma isso ocorreu. De maneira alguma nós permitiríamos que isso ocorresse. Sim, muito bem. Bom, mais 2 questionamentos aqui que são semelhantes, vamos repassando também para o senhor até. Aqui o Hélio Corre coloca o seguinte: protestos e greves vêm desde a década de 80, até agora quase nada foi resolvido, o momento está bem conturbado. Pergunta agora, está sendo tudo colocado, ele quer dizer assim, está sendo colocado tudo nas costas desse presidente. Será que estamos sendo justos? Aí nessa mesma linha aqui o Dari Ernesto Tidel, ele diz, diretor, por acaso admite manifestação em favor do atual presidente Bolsonaro? Nessa linha aí, professor. Bom, Zalmir, eu não vou entrar em discussão política, né? Até claro, porque a questão não, né? A gente tô falando aqui enquanto diretor da escola, sim, a escola não tem partido político, a escola não tem preferência por político A, político B, por governo A, governo B, né? Eu acho que o nosso país tem muito a avançar, com certeza, né? Eu acho que o Brasil é um país que tem um potencial tamanho, tem um povo que quando recebe oportunidades aproveita, tem pessoas inteligentes, temos muitos jovens estudantes do Brasil aí trabalhando em empresas mundo afora, né? Estudando, cientistas, tem muitas coisas descobertas no Brasil. Então eu acho que
todos os governos que passaram tiveram sua contribuição, alguns pontos negativos e pontos positivos. O atual governo certamente também, que está começando, tem ideias que são positivas, tem outras ideias que talvez não sejam, ou que não são entendidas, talvez por parte da população, né? E então não vou entrar assim de mérito da minha opinião pessoal sobre o assunto, né? Eu acho que temos muito a avançar, com certeza, e a gente torce que o governo consiga, né, fazer o país avançar, que continue tendo investimentos em educação, que amplie esses investimentos, né? Porque eu acho que eu sou professor porque acredito que somente através da educação a gente pode transformar o mundo num lugar melhor para todos, que somente através da educação as pessoas podem, né, viver numa sociedade de paz, num lugar de aprendizagem, de boas convivências, de bons exemplos, com famílias que convivam num bom ambiente, né, que para isso precisa ter uma casa, né, para viver, que tenha um trabalho para trabalhar, e eu acho que isso aí é necessário, né, assim, que hajam, continue havendo investimentos. Eu sempre torço para que as coisas ocorram da melhor maneira possível, né? Seja com o governo que for, seja com o partido que for. E do momento que eu participei ali, nas falas, assim, não houve nenhuma fala contrária exatamente ou a favor. Teve, assim, até eu me lembro que no momento do menino que estava falando, ele até dizia, né, que tem coisas boas também do governo, tem coisas que eles não gostam, coisas que são boas, que na educação, assim, das propostas, essas que eles estavam discutindo, eram propostas da educação, né, essa questão aí que ele tentou esclarecer, isso que está muito na mídia aí também, que você acompanha talvez melhor que eu, né, Zalmilda, a questão do que se saiu muitas vezes nas redes sociais, que haviam cortes, né, e esses cortes, na verdade, são chamados pelo governo de contingenciamento. Ele tentou fazer esse esclarecimento, porque muitas vezes a gurizada não tem bem claro isso, né? Então, deixar assim bem claro que não teve, né, pelo que nós percebemos ali, cor partidária essa coisa, né? Foi uma discussão entre jovens, né, do ensino médio, que estão no Grêmio Estudantil, junto com seus pares ali, né? E acreditamos que isso aí tenha sido um momento importante, aqueles poucos minutos que eles tiveram ali. Muito bem. Bom, para concluir só aqui mais um questionamento, talvez não foi, ou não esclarecido, ou talvez não entendeu bem, o Mauri Deckman só perguntou qual o principal objetivo mesmo dessa manifestação nas escolas estaduais. Bom, assim, teríamos que entrevistar o pessoal do Grêmio, né, para ter mais claro essa questão do objetivo deles, né. Eu creio, pelo que eles me explicaram, que o objetivo que eles tinham era de tentar esclarecer junto aos estudantes, né, essa questão do movimento estudantil, do Grêmio, né, que eles reorganizaram aqui na escola ano passado. Agora tem um grupo novo que assumiu, então explicar, tanto é que a menina explicava lá, o presidente do Grêmio, o que é o GEOC, que é o símbolo do Grêmio, que era em relação ao pesquisador cientista Oswaldo Cruz, né, e também tentar ver qual é o entendimento da comunidade escolar aqui, dos alunos, dos seus pares, né, sobre todas essas notícias que saem, né, esse bombardeio de notícias que sai via imprensa, via redes sociais, e que imagino que nós, que já temos uma caminhada maior aí, às vezes não sabemos, né, o que é fato, o que não é, quais são as propostas mesmo, como é que está, se é bom, se é ruim. Eu acho que entre eles queriam tentar entender melhor isso, né. Eu acho que é louvável, né, são jovens adolescentes, já muitos ali já quase chegando aos seus 18 anos, então acho que é importante eles terem um pequeno espaço de tempo, né, e a escola é um espaço plural e onde eu acho que perpassam, né, dos diversos conhecimentos que a gente tem dentro da escola, através das mais diversas áreas, né, por exemplo, que nem um aluno falava ali, o que estava falando sobre essas questões dos investimentos, que ali ele trazia informações, né, Deusaro, que estava professor de matemática, tem informações de matemática aqui, né, quando ele trazia os percentuais, os cálculos, né, que ele tinha feito para ver de fato ali explicações sobre os valores e percentuais de investimento, né. Estou trazendo aqui conhecimento da sociologia, da história, né, da geografia em relação a onde que temos hoje universidades no país, coisa e tal. Eu achei um momento bem rico até, inclusive, para me surpreenderam de forma positiva, assim, a maturidade da fala deles ali, meninos de 16, 17 anos, fazendo uma fala assim bem tranquila, bem calma entre eles. Tá certo. Bom, professor, assim como tem pessoas questionando, tem alguns também elogiando, né? Aqui é a Aline Persson Fogg, ela colocou: quero parabenizar a escola, tem que haver democracia, sim, os estudantes precisam ser ouvidos sempre. Ela acrescenta que, além disso, foi aberto
para qualquer aluno ou pessoa que estava no local para debater e falar sobre a educação. Então, esse é o posicionamento também. Então, quer dizer, houve também esta abertura para quem estivesse no local pudesse fazer a sua manifestação. Foi isso que ocorreu, então, professor? Sim, essa menina aí é aluna da escola, ela pode falar com mais propriedade do que eu, do que eles estavam discutindo, e, de fato, no início da fala deles ali, eles deixaram bem aberta a palavra para todos eles, e falaram que eles tinham 2 ou 3 colegas do Grêmio que tinham preparado, né, uma pequena fala para eles, mas que estavam abertos ali a qualquer manifestação, né, sobre esses assuntos do ponto de vista que houvesse, né. Me marcou muito a fala do aluno Lucas, que falou no início da fala dele que o que ele iria falar ali não era uma verdade absoluta, era uma opinião dele, do ponto de vista dele, sobre o que ele pesquisou e leu ali sobre esse assunto da questão dos investimentos em educação, mas que ele achava importante que todos prestassem atenção, né, pesquisassem, buscassem informações, que no ponto de vista dele, né, o país só desenvolve quando todos conseguem discutir e pensar juntos coisas que sejam boas para esse país, sejam eles de esquerda, de direita, de partido A, de partido B, né, que o país só iria crescer a hora que todos conseguissem dialogar. Me lembro essa parte da fala dele, me marcou até, que é uma coisa que eu também acho que faz falta, né, na sociedade hoje em dia, o diálogo, né, o diálogo a respeito das pessoas. Ok. Bom, mais um aqui, o Valdir Lesker, ele diz: os pais esperam mais dos professores quando algo acontece para denegrir a imagem do governo, existe apoio dos professores, existe muita perda de aula, os professores não repõem e os pais não cobram daí os professores, e os professores fazem o que querem. É tipo assim, ó, ele quis dizer que quando acontecem as manifestações, dá a entender, né, que não acontece as aulas não são recuperadas depois, mas mesmo nessa linha, essa recuperação após, quando acontece esse tipo de ato, professor? Sim, sempre que não há aula, né, hoje houve aula, né, isso era uma aula, um espaço, né, que foi passado. Nós fizemos diversas atividades de falas, de palestras na escola, né, só para deixar claro, Zalmir, né, nós tivemos falas sobre o Enem, tivemos atividades em que a gente leva os jovens até a universidade para conhecer os diversos ramos de profissão que tem. Tudo isso é aula, né? Sim. Temos aulas expositivas, temos diversos momentos, né, que fazem parte daquilo que é aula. Claro, quando não há aula, por exemplo, um dia que nós fizemos uma paralisação, um protesto, né? Tem acontecido muito, infelizmente, né? Quando os professores não têm recebido o salário em dia, isso já faz bastante tempo, né? Não é desse governador atual só, já vem há um bom tempo, e algumas vezes houve paralisações, houve momentos de greve. Todos esses momentos são recuperados, há um calendário escolar que é organizado, né, pela Coordenadoria Regional de Educação e pela escola. Esse calendário tem que ser cumprido, a gente, né, sempre que há uma modificação, que há um imprevisto, uma paralisação, algo assim, ele é acrescentado um outro dia para repor e se coloca, né. Então os pais ficam bem tranquilos e os pais têm que sim se envolver e discutir, perguntar, não ficar na dúvida, para que evite, né, eu não sei se essa pessoa que fez esse comentário é pai aqui da escola, mas se é, a gente está aqui com a porta da escola e da direção aberta para recebê-lo, né, e informá-lo, tirar essas dúvidas sobre se ele tem dúvidas sobre isso, mas que isso não ocorre, né, não ocorre e nem pode acontecer. Ok, professor, agradecemos então a sua participação. São, claro, muitos comentários que colocam por aqui, até um outro pai coloca aqui também, que um exemplo é a Escola Tiradentes, que ele diz, claro, a Tiradentes é uma escola militar, né, aí o sistema já é mais militar mesmo, mas enfim, não deixa de também dizer que a escola estadual é uma escola que também tem todo esse trabalho voltado para a educação, para esses ensinamentos, né, os ensinamentos para todos os estudantes que são de forma, claro que não tão rigoroso como uma escola militar, mas com certeza também tentando atender da melhor forma possível a todos que frequentam, todos os alunos aí da escola estadual. Agradecemos ao professor Paulo Barcelos aí por nos atender, os ouvintes que participaram, interagindo conosco aqui na tarde também, com esses questionamentos, e nós ouvimos então os dois lados, até porque quem estava preocupado, quem estava questionando, quem não havia entendido, acho que ficou até esclarecido o objetivo, enfim, desse manifesto, desse ato que foi realizado por parte do Grêmio Estudantil, é claro que é autorizado pela direção aí da escola. Obrigado, professor Paulo Barcelos, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes e a você em especial, Isalmir.